que você quer dizer com Ryan será CEO? Fui eu quem salvou este hotel. Minha voz ecoou pelo saguão recém-reformado, saltando sobre a decoração moderna inspirada nas montanhas, uma obra que passei meses aperfeiçoando. A onda desdenhosa da minha mãe parecia um tapa na cara. Claire, querida, seu irmão tem uma capacidade de liderança mais natural. Você é muito detalhista, ela disse, como se estivesse explicando algo a uma criança. Foi quando Ryan entrou, mãos nos bolsos, usando aquele sorriso presunçoso que eu conhecia desde a infância. Ei, irmã! Não leve para o lado pessoal. Alguém precisa lidar com as coisas do dia a dia enquanto eu me concentro no quadro geral. Meu nome é Claire Anderson, e aos 52 anos, eu nunca imaginei que estaria lutando pelo reconhecimento no negócio da minha própria família. Depois de 20 anos de sucesso em gestão hoteleira em Chicago, abandonei tudo para voltar ao Colorado e salvar o nosso hotel familiar da falência. A ironia? Eu era a única com experiência real em hospitalidade, enquanto meu irmão mais novo, Ryan, pulava de emprego em emprego, sem ficar em nenhum lugar por mais de um ano. O que realmente me incomoda é isto: há 8 meses, meu pai me ligou, em lágrimas, dizendo que estávamos a semanas de fechar as portas. Não hesitei. Vendi meu condomínio em Chicago, retirei minhas economias e voltei para ajudar. Quando cheguei, o hotel parecia estar preso em uma cápsula do tempo, decoração ultrapassada, nenhuma presença online e avaliações horríveis que me fizeram estremecer. Trabalhei dia e noite modernizando tudo, desde o sistema de reservas até a mobília do saguão. A ironia? Eu era a única com experiência real em hospitalidade, enquanto meu irmão mais novo, Ryan, pulava de emprego em emprego, sem ficar em nenhum lugar por mais de um ano. O que realmente me incomoda é isto: há 8 meses, meu pai me ligou, em lágrimas, dizendo que estávamos a semanas de fechar as portas. Não hesitei. Vendi meu condomínio em Chicago, retirei minhas economias e voltei para ajudar. Quando cheguei, o hotel parecia estar preso em uma cápsula do tempo, decoração ultrapassada, nenhuma presença online e avaliações horríveis que me fizeram estremecer. Trabalhei dia e noite modernizando tudo, desde o sistema de reservas até a mobília do saguão. Deus sabe quantas noites passei sobre planilhas, negociando com fornecedores e treinando a equipe. Até usei minhas conexões na indústria para nos destacar em revistas de viagens, e deu certo. A transformação foi incrível. O Mountain Pine Lodge passou de um pesadelo de 2 estrelas para a sensação da cidade, com reservas dobradas e pela primeira vez em anos, começando a gerar lucro. Cada detalhe, desde as obras de arte locais até as comodidades atualizadas, foi cuidadosamente escolhido para criar uma experiência inesquecível. Mas, parado aqui agora, assistindo Ryan sorrir enquanto nossos pais entregam a ele tudo o que construí, percebo que nada disso importa para eles. O pior é que estão anunciando sua promoção na reunião de equipe desta noite, a mesma reunião onde eu deveria apresentar nossos recordes trimestrais. Sinto os olhos dos funcionários em mim, especialmente Sarah, nossa governanta-chefe, que está conosco há 20 anos. Todos sabem quem realmente transformou este lugar, mas, assim como eu, são forçados a assistir a essa farsa se desenrolar, fingindo que é de alguma forma normal ou justo. Deixe-me levá-lo um pouco de volta para entender como chegamos aqui. Já esteve no Mountain Pine Lodge? Desde que meus avós o construíram em 1971, basicamente cresci nesses corredores, aprendendo cada aspecto do negócio do zero. Enquanto outras crianças brincavam de casinha, eu ajudava minha mãe com os check-ins e observava meu pai lidar com problemas de manutenção. O hotel era minha segunda casa, e eu amava cada minuto. Mas Ryan era diferente. 3 anos mais novo que eu, ele nunca demonstrou interesse pelo negócio da família. Enquanto eu estudava gestão de hospitalidade na faculdade, ele pulava de curso em curso, primeiro arquitetura, depois administração, até desistir de vez para se encontrar. Meus pais nunca pareceram se incomodar com isso. Ele é apenas criativo, diziam. Precisa de tempo para descobrir o que quer. Enquanto isso, eu construía minha carreira em Chicago, subindo de gerente de recepção para diretora regional de uma grande rede de hotéis. Cada sucesso meu era recebido com parabéns mornos da minha família. Isso é ótimo, querida. Mas quando vai voltar para casa? Quando vai se casar? Nunca era o suficiente. Quando meu pai ligou sobre os problemas financeiros do hotel, eu sabia exatamente o que precisava ser feito. O lugar estava sangrando dinheiro,
sistemas obsoletos, processos ineficientes e nenhuma estratégia de marketing real. As críticas online eram brutais. Preso no passado, precisa de uma grande reforma, não vale o preço. Partiu meu coração ver o legado da minha família desmoronando. Tirei uma licença do trabalho em Chicago, que eventualmente se tornou uma renúncia, e mergulhei na missão de resgate. O primeiro mês foi apenas controle de danos, consertando equipamentos quebrados, atualizando o sistema de reservas, treinando a equipe em atendimento ao cliente. Mergulhei nas minhas economias para substituir o carpete velho e renovar o saguão. Cada centavo que gastei foi cuidadosamente calculado para maximizar o retorno do investimento. O que realmente me incomoda é que Ryan nem estava por perto durante tudo isso. Ele estava frequentemente em Denver, supostamente fazendo networking, mas, na verdade, apenas festejando com os amigos. Ele aparecia ocasionalmente para jantares em família, fazia algumas sugestões vagas sobre modernizar nossa abordagem e desaparecia novamente. Mas, de alguma forma, aos olhos dos meus pais, suas contribuições ocasionais eram tão valiosas quanto o meu trabalho diário. Continuei dizendo a mim mesma que valeria a pena, que, uma vez que vissem os resultados, as classificações melhoradas, o aumento nas reservas, as críticas positivas, finalmente reconheceriam meu valor. Acho que deveria ter sabido melhor. As últimas 3 semanas foram um pesadelo. Ryan pavoneava-se como se fosse o dono do lugar, fazendo mudanças sem nenhuma compreensão de como um hotel realmente funciona. Apenas ontem, decidiu cortar nosso serviço de café da manhã continental para economizar dinheiro, aparentemente alheio ao fato de que nossas avaliações de café da manhã são um dos maiores pontos de venda. Quando tentei mostrar os dados de satisfação dos hóspedes, ele apenas riu e disse, números não são tudo, mana. Mas o que realmente me empurrou ao limite aconteceu esta manhã. Encontrei-o demitindo Maria, nossa chefe de limpeza há 15 anos, alegando que ela não era flexível o suficiente sobre seu novo sistema de agendamento, que teria nos deixado perigosamente sem pessoal durante os horários de pico de check-out. Consegui intervir e salvar o emprego dela, mas o olhar de humilhação em seu rosto vai me assombrar por muito tempo. Tentei conversar com meus pais sobre isso, mostrando planilhas de progresso, comentários de hóspedes elogiando as melhorias recentes e até projeções financeiras para o próximo trimestre. Meu pai apenas olhou para o café enquanto minha mãe deu um tapinha na minha mão e disse, querida, você precisa dar tempo ao seu irmão para encontrar o equilíbrio. Ele tem ideias maravilhosas. Foi então que vi a placa de venda no antigo Riverside Lodge enquanto dirigia para casa. Nosso principal concorrente por anos, antes de cair em ruínas na última temporada. Eu parei no estacionamento, minha mente correndo. A propriedade tinha tanto potencial, vistas melhores que as do nosso hotel, mais próxima das pistas de esqui um espaço de spa muito maior. Claro que precisava de trabalho, mas eu sabia exatamente o que fazer com ela. Fiquei sentada no carro por quase 1 hora, olhando para aquele sinal e pensando em todas as vezes que meus pais me ignoraram em favor de Ryan. Cada conquista rejeitada, cada sugestão questionada, cada contribuição minimizada. Algo dentro de mim instalou, ou talvez finalmente tenha se encaixado no lugar. Liguei para meu corretor de imóveis ali mesmo no estacionamento. Os proprietários estavam ansiosos para vender e, graças às minhas economias e à minha classificação de crédito impecável, eu poderia fazer acontecer. No momento em que dirigi para casa, já tinha agendado uma visita para a manhã seguinte. Pela primeira vez em meses, senti-me energizada, animada. Nem precisaria assistir Ryan destruir tudo o que eu construí. Em vez disso, construiria algo novo, algo completamente meu. Deixe-os ver o que abriram mão quando escolheram ele em vez de mim. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. Coloquei tudo o que tinha para transformar o Riverside Lodge em algo extraordinário. Enquanto Ryan estava ocupado dando festas no Mountain Pine Lodge, eu estava trabalhando com empreiteiros, redesenhando espaços e montando uma equipe de primeira linha. Chamei-o de Summit. Talvez um pouco óbvio, mas eu queria que todos soubessem exatamente o que eu estava almejando. A palavra se espalhou pela cidade rapidamente. Algumas pessoas me chamaram de rancorosa por competir com minha própria família. Outros, especialmente aqueles que trabalharam comigo no Mountain Pine, silenciosamente torceram por mim. Meus pais tentaram me culpar no início. Como você pode fazer isso com seu irmão? Com a gente, minha mãe perguntava durante nossos jantares de família cada vez mais raros. Eu apenas sorria e mudava de assunto.
Enquanto isso, a má gestão de Ryan estava cobrando seu preço no Mountain Pine Lodge. As avaliações começaram a cair, reclamações sobre serviço inconsistente, problemas de manutenção, até questões de limpeza. 3 membros da equipe de longa data pediram demissão no primeiro mês de sua liderança. Ouvi dizer que eles tiveram que cortar as tarifas apenas para manter a ocupação. A inauguração do Summit foi exatamente 6 meses depois daquele dia fatídico no saguão. Nunca esquecerei os rostos da minha família quando entraram. O sorriso apertado da minha mãe mal escondia seu choque, os olhos arregalados do meu pai examinavam a casa cheia e a raiva mal disfarçada de Ryan era evidente. O jornal local estava lá, tirando fotos e entrevistando convidados sobre o mais novo destino de luxo. Você está tentando nos destruir, Ryan sibilou quando me encurralou no bar. Este é um ataque direto à nossa família. Apenas sorri e respondi, não, Ryan. Isso é eu tendo sucesso apesar de nossa família. O contraste entre os dois hotéis não poderia ter sido mais gritante. Enquanto o Mountain Pine Lodge lutava para manter a manutenção básica, o Summit estava causando sensação com suas iniciativas ecológicas e comodidades de luxo. Cada detalhe que sonhei em implementar no hotel da família, mas que foi rejeitado, agora era uma realidade aqui. Do menu do restaurante com produtos de origem local às instalações de spa de última geração, tudo era exatamente como imaginei. Mas o sucesso trouxe seus próprios desafios. Outros hotéis começaram a copiar nosso inovador sistema de reservas. Algumas pessoas na cidade, antigos amigos dos meus pais, começaram a sussurrar sobre como eu estava destruindo a família. Até alguns dos meus antigos hóspedes do Mountain Pine Lodge expressaram culpa por escolher lados. Os verdadeiros desafios vieram à medida que o Summit ganhava força. Meus antigos fornecedores do Mountain Pine começaram a sofrer pressão para não trabalhar comigo. Minha mãe tinha bastante influência social na cidade, e, de repente, alguns amigos da família pararam de me encontrar para os encontros habituais de café. Até perdi meu lugar no conselho de turismo local, aparentemente por conflito de interesses. Mas não estava disposta a deixar a política de cidade pequena descarrilar tudo o que construí. Quando fornecedores locais hesitaram, encontrei melhores em Denver. Quando o Conselho de Turismo me excluiu, concentrei-me em construir relacionamentos diretos com operadores turísticos de esqui. Cada obstáculo apenas me impulsionava a ser mais inovadora, mais determinada. Então veio o maior teste de todos. Meus pais apareceram no meu escritório uma manhã, parecendo preocupados. O banco estava ameaçando executar os empréstimos do Mountain Pine. A má gestão de Ryan finalmente os alcançara. Eles queriam que eu voltasse, não como CEO, claro, mas para ajudar Ryan a aprender as coisas. Somos família, minha mãe implorou. Você não pode simplesmente deixar o hotel falhar. Olhei para os dois sentados à minha frente, no escritório que construí sozinha, e senti-me estranhamente calma. Ofereci minha ajuda há 8 meses, respondi, minha voz calma, mas firme. Vocês escolheram Ryan. Agora tem que viver com essa escolha. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Pense no legado do seu avô, disse baixinho. Este hotel está na nossa família há gerações. E eu tentei preservar esse legado, retruquei. Vocês foram os únicos que o entregaram a alguém que o trata como um playground pessoal. As fofocas na cidade ficaram mais desagradáveis depois disso. Eu era a filha ingrata, a irmã rancorosa, a mulher que se voltou contra sua própria família por despeito. Alguns dias, esses rumores doíam mais do que eu gostaria de admitir. Mas todas as manhãs eu entrava no saguão do Summit, via minha visão ganhar vida e sabia que fiz a escolha certa. Minha equipe tornou-se minha nova família. Muitos eram ex-funcionários do Mountain Pine que se cansaram do estilo caótico de Ryan. Eles entendiam que o que eu estava construindo não era sobre vingança, mas sobre criar algo significativo, algo do qual todos poderíamos nos orgulhar. O ponto de ruptura veio durante o prêmio anual Colorado Lakeshore Hotels Awards. O Summit foi indicado para melhor novo hotel boutique, enquanto Mountain Pine Lodge estava visivelmente ausente de qualquer categoria. Sentei-me no salão de baile, cercada pela minha equipe, quando anunciaram nossa vitória. Ao caminhar para o palco, vi meus pais no fundo da sala. Eles apareceram sem aviso, provavelmente esperando apoiar nosso hotel familiar, como fizeram por anos. O olhar em seus rostos dizia tudo, minha mãe lutava contra as lágrimas, e meu pai parecia ter envelhecido 10 anos.
Ryan não estava lá, ele parou de participar de eventos do setor meses atrás, alegando que eram apenas concursos de popularidade. Mas todos naquela sala sabiam o que aquele momento significava. A aluna havia superado o professor. A filha orientada para os detalhes havia construído algo melhor do que o legado que a família se recusou a confiar a ela. Durante meu discurso de aceitação, agradeci minha equipe, nossos hóspedes e até mencionei o Mountain Pine Lodge, onde me apaixonei pela hospitalidade. A multidão ficou desconfortável, mudando-se em seus assentos, mas todos entenderam a sutil indireta. Foi a conversa após o evento que realmente mudou tudo. Um renomado editor de revista de viagens se aproximou de mim para uma entrevista. Enquanto conversávamos sobre o sucesso do Summit, percebi que meus pais pairavam por perto, claramente ouvindo. Eles ouviram cada palavra enquanto eu descrevia minha jornada, incluindo como ser preterida para si ou me motivou a construir algo meu. Às vezes, as melhores histórias de sucesso vêm de ser subestimada, eu disse alto o suficiente para que eles ouvissem. Naquela noite, o editor me disse que nomeariam o Summit como o melhor hotel boutique nas Montanhas Rochosas em sua próxima edição. A mesma revista apresentaria uma matéria sobre hotéis tradicionais lutando para se adaptar, com o Mountain Pine Lodge como exemplo principal. Quando o artigo foi publicado, foi como uma bomba explodindo em nossa pequena cidade. Todos que murmuraram que eu era rancorosa tiveram que reconhecer a verdade. Eu construía algo extraordinário, enquanto o Mountain Pine Lodge falhava, não por minha causa, mas por causa de suas próprias escolhas ruins. Olhando para trás, é difícil não sentir uma mistura de emoções. Parte de mim ainda dói pela forma como meus pais me trataram, como ignoraram tudo o que fiz como se não fosse nada. Mas outra parte, talvez a maior, sente-se livre. Estou vivendo minha vida nos meus termos, não esperando mais a validação de ninguém. Quando entro no Summit todas as manhãs, vejo minha visão ganhar vida. O vibrante lobby pulsa com energia, hóspedes conversam animadamente sobre seus planos para o dia, enquanto minha equipe trabalha eficientemente, sempre com sorrisos calorosos. O leve aroma de café fresco mistura-se com o ar limpo da montanha que entra pelas portas ao se abrirem. É tudo o que eu sempre quis. Minha equipe tornou-se minha família de maneiras que nunca esperei. Muitos, como Sara e Maria, são ex-funcionários do hotel dos meus pais que partiram porque viram a mesma falta de liderança que eu. Eles foram essenciais para tornar o Summit um sucesso, e sua lealdade me emociona. Sara brinca que finalmente sente que suas ideias e experiências são valorizadas, e eu sei exatamente como ela se sente. Fora do trabalho, comecei a me reconectar com velhos amigos. Por anos, fiquei tão envolvida tentando me provar para meus pais que deixei relacionamentos importantes escaparem. Agora estou reservando tempo para encontros de café e caminhadas, reconstruindo essas conexões. Algumas pessoas da cidade, que inicialmente criticaram minha decisão de competir com minha família, chegaram a admitir que admiram o que realizei. Também estou encontrando meu lugar novamente na comunidade. Hospedar eventos no Summit me ajudou a restabelecer laços antigos e criar novos. No mês passado, realizamos uma arrecadação de fundos para o abrigo de animais local em nosso novo espaço de eventos, e foi um grande sucesso. Ver as pessoas se unindo por uma boa causa me lembrou por que escolhi trabalhar na hospitalidade, para criar espaços que trazem alegria e conforto às pessoas. Mas nem tudo é perfeito. Há momentos, especialmente em noites tranquilas, quando penso nos meus pais e em Ryan. Por mais que me tenham machucado, gostaria que as coisas fossem diferentes. Às vezes me pergunto se eles realmente entendem os sacrifícios que fiz para salvar o legado da nossa família. Ainda assim, percebo que a aprovação deles não é algo de que preciso mais. Meu sucesso, minha felicidade, são meus, e ninguém pode tirá-los de mim. Por muito tempo, vivi à sombra das expectativas deles, mas agora estou finalmente vivendo a minha maneira. Cerca de 3 semanas após o Prêmio Colorado Lakeshore Hotels Awards, meus pais finalmente entraram em contato novamente. Eles pediram para eu vir jantar, só nós 3. Hesitei por um momento, mas decidi que iria ouvir o que tinham a dizer, mesmo que não esperasse um pedido de desculpas verdadeiro. Quando cheguei, a atmosfera estava diferente. Minha mãe me cumprimentou com um sorriso nervoso, e meu pai evitou contato visual, mexendo no relógio, como sempre fazia quando estava desconfortável. Durante o jantar, começaram com conversa fiada, como o tempo estava excepcionalmente quente para a estação, como ouviram falar sobre a última avaliação 5 estrelas do Summit. Eu sabia que estavam preparando algo.
Finalmente, meu pai limpou a garganta e disse: Claire, queríamos dizer que estamos orgulhosos do que você conquistou. Minha mãe rapidamente acrescentou: sabemos que nem sempre mostramos isso, mas reconhecemos o quanto você trabalhou. O summit é notável. Queria sentir alegria com suas palavras, mas elas pareceram vazias, muito tardias, especialmente após anos de negligência. Apenas balancei a cabeça, esperando pelo que sabia que viria. E, claro, minha mãe lançou: Ryan está tendo dificuldades. O hotel não está indo bem, e ele está em cima da cabeça. Estávamos nos perguntando se você poderia guiá-lo, ajudar-nos a colocar as coisas de volta nos trilhos. Por um momento, fiquei em silêncio, deixando suas palavras pairarem no ar. Olhei para os dois, realmente os olhei. Minha mãe, com suas unhas cuidadosamente feitas, segurando a taça de vinho com um pouco de força, e meu pai, que parecia estar estudando a toalha de mesa como se ela tivesse as respostas para seus problemas. Finalmente, disse, ofereci minha ajuda há um ano. Desisti da minha vida em Chicago para salvar o Mountain Pine Lodge. Vocês escolheram Ryan, sabendo que ele não estava pronto, sabendo que eu tinha experiência para ter sucesso. Vocês não queriam minha liderança então. Agora, tem que viver com essa escolha. Minha mãe abriu a boca para retrucar, mas levantei a mão, interrompendo-a: posso oferecer conselhos se precisarem. Posso recomendar estratégias, fornecedores, até programas de treinamento para a equipe. Mas não vou voltar para consertar o que Ryan destruiu. Isso não é mais minha responsabilidade. Eles ficaram sem palavras. Meu pai, finalmente, murmurou algo sobre entender minha posição, mas a decepção era evidente em seu rosto. Minha mãe parecia querer insistir, mas, pela primeira vez, não o fez. Dirigindo para casa naquela noite, senti-me mais leve do que em anos. Estabelecer esses limites não foi fácil, mas era necessário. Eu não estava mais me dobrando para fazer meus pais felizes ou para limpar a bagunça de Ryan. Eu estava escolhendo a mim mesma, minha felicidade e meu futuro. Nas semanas seguintes, notei uma mudança em mim. Dizer não aos meus pais me deu a confiança para impor limites em outras áreas da minha vida também. Parei de justificar minhas decisões para as pessoas, fosse sobre trabalho ou escolhas pessoais. Comecei a me sentir mais confortável em deixar para trás relacionamentos que não me serviam mais, concentrando-me apenas naqueles que me traziam alegria e apoio. No Summit, atingimos novos marcos. Nossas taxas de ocupação eram as mais altas da região, e começamos a receber consultas de outros proprietários de hotéis boutique pedindo conselhos de consultoria. Enquanto isso, o hotel dos meus pais continuava em declínio. Ouvi dizer que eles finalmente contrataram um consultor de hospitalidade profissional para tentar salvar o Mountain Pine Lodge. Ryan e eu mal nos falávamos, e eu estava bem com isso. Ele nunca se desculpou ou reconheceu o que aconteceu, mas eu não precisava mais disso. Sua amargura era um peso que ele teria de carregar, não eu. O Summit tornou-se um reflexo de tudo pelo que trabalhei: minha resiliência, minha visão, minha independência. À medida que ele prosperava, eu também prosperava. Uma manhã, enquanto estava no lobby do Summit, observei a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto, lançando um brilho quente sobre o design moderno que criei. Uma família passou, rindo enquanto planejavam o dia, enquanto um dos meus funcionários habilmente entregava a eles um itinerário para uma caminhada com raquetes de neve. Naquele momento, percebi o quão longe eu tinha chegado, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Por anos, medi meu valor pela aprovação dos meus pais, pela capacidade deles de ver e reconhecer minhas contribuições. Mas agora, percebi que não precisava mais disso. O que construí aqui não era apenas um hotel. Era uma prova da minha força, criatividade e capacidade de prosperar, apesar de todos os desafios que enfrentará. A jornada foi difícil, e deixar de lado a esperança de que minha família mudasse foi doloroso, mas também me libertou. Eu não estava mais presa ao peso de suas expectativas ou negligências. Em vez disso, sentia orgulho. Orgulho do que criei, da equipe que cultivei e da vida que escolhi viver. Eu não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. A cerimônia de premiação regional de hospitalidade foi o tipo de evento que eu sempre sonhei em participar. A sala estava repleta de energia, cheia de líderes do setor, jornalistas e proprietários de hotéis de todo o estado. Quando o apresentador começou a listar os indicados ao prêmio de Hotel Boutique do ano, tive um vislumbre dos meus pais sentados no fundo da sala.
Seus rostos eram ilegíveis, mas eu podia sentir o peso do que aquele momento significava para todos nós. Quando Summit foi anunciado como vencedor, a sala explodiu em aplausos. Minha equipe vibrou enquanto eu caminhava para o palco, meu coração batendo forte. Ao aceitar o prêmio, olhei para meus pais. Meu pai me deu um pequeno aceno de cabeça, e os olhos da minha mãe brilharam com lágrimas contidas. Não foi um pedido de desculpas, mas foi reconhecimento. Algo que há muito tempo parei de esperar, mas que ainda assim apreciei à sua maneira. Após a cerimônia, comemorei com minha equipe. Meus pais não se aproximaram de mim, e eu também não fui até eles. Este era o meu momento, e eu queria compartilhá-lo com as pessoas que realmente me ajudaram a alcançá-lo. Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente livre da necessidade de aprovação deles, livre das sombras de suas escolhas. O sucesso não era mais sobre provar que eles estavam errados. Era sobre provar a mim mesma que eu era capaz, merecedora e suficiente. Enquanto ergui um brinde com minha equipe naquela noite, soube que finalmente encontrei a paz. História 2. Eu nunca me considerei uma pessoa vingativa, mas há algo inegavelmente satisfatório em assistir ao karma se desdobrar bem diante de seus olhos. Agora, estou experimentando exatamente isso e não consigo deixar de sentir uma mistura de alívio e, sim, até mesmo um toque de presunção. Isso não tem a ver com ser uma pessoa má ou uma filha terrível. É sobre finalmente ver a justiça acontecer, depois de anos de negligência emocional e dor tácita. Deixe-me apresentar quem eu sou. Meu nome é Emma, tenho 31 anos, sou enfermeira-chefe no lar de idosos Valley Care e a filha do meio de 3 irmãos. Estou imprensada entre meu irmão mais velho, James, de 37 anos, um advogado corporativo, e minha irmã mais nova, Ashley, de 29 anos, que tenta se tornar influenciadora de mídia social. Crescendo, parecemos ser a típica família americana suburbana. Minha mãe, Catherine, agora com 59 anos, sempre fez o seu melhor para ser uma mãe igual para todos nós. Ela era uma professora dedicada, que conseguiu dar atenção a cada um à sua maneira. Já meu pai, Richard, de 65 anos, um ex-executivo corporativo, bem, é aí que as coisas ficam complicadas. Meu pai nunca tentou esconder seu favoritismo. Ashley era sua preciosa princesa e James, sendo o único filho homem, naturalmente se conectava com ele nas coisas de homem, assistir a jogos de futebol, aprender sobre carros, discutir estratégias de negócios. E então havia eu, existindo perpetuamente nas sombras de sua afeição. Não é que eu fosse privada de coisas materiais. Quando presentes eram dados, eu recebia roupas tão boas quanto as de Ashley e material escolar da mesma qualidade que James. Mas a diferença estava na moeda emocional, a forma como os olhos do meu pai brilhavam ao ver Ashley ou como ele se inclinava para frente com interesse quando James falava sobre seu dia na faculdade de Direito. Minhas conquistas na escola de enfermagem ou promoções no trabalho, no entanto, eram recebidas com acenos educados e rápidas mudanças de assunto. Emma será Emma, ele dizia com desdém, sempre que minha mãe tentava destacar minhas realizações. Minha mãe me dava aquele olhar de desculpas, e James tentava redirecionar a conversa para voltar ao meu sucesso. Mas o padrão já estava estabelecido e se tornou uma realidade tácita em nossa família. Memórias de infância me vêm à mente, e consigo identificar os momentos exatos que cristalizaram minha percepção dessa diferença nos olhos do meu pai. Lembro-me de ter 10 anos e ver meu pai ensinar James a trocar o pneu do nosso SUV familiar. Fiquei na porta da garagem, ainda vestindo minha camiseta do programa de voluntariado de enfermagem do hospital infantil, esperando que ele me notasse e me convidasse para aprender também. Pai, a Emma pode se juntar a nós? James perguntou, sempre meu protetor, já mostrando sinais de defesa que moldariam sua carreira jurídica. Isso é coisa de homem, respondeu meu pai, mal olhando em minha direção. Emma tem seus joguinhos de hospital para brincar. Aquela rejeição doeu, mas mais tarde, naquela noite, James me levou de volta à garagem e me ensinou tudo o que meu pai havia lhe mostrado. Esse se tornou nosso ritual. James aprendia com meu pai e depois me ensinava em segredo. Ele fez isso com tudo: dirigir, gerenciar finanças, negociar. James foi meu professor quando meu pai deveria ter sido. Minha mãe percebeu essa dinâmica. Como professora, ela era treinada para notar essas coisas, e eu sabia que isso partia o coração dela. Ela tentou compensar sendo mais presente nos meus eventos escolares e apoiando meu sonho de ser enfermeira. Mas ela nunca confrontou diretamente meu pai.
Talvez achasse que pioraria as coisas ou não soubesse como lutar essa batalha. Sua dedicação em cuidar dos outros é especial, Emma. É uma força toda sua, ela dizia. Enquanto isso, Ashley aproveitava seu papel de princesa do papai. Mesmo com professores levantando preocupações sobre sua atitude na escola, meu pai dispensava tudo com um sorriso. Ela é apenas espirituosa. Hoje, aos 29 anos, Ashley tenta traduzir esse espírito na fama do Instagram, vivendo da generosidade de papai enquanto constrói sua marca. A dinâmica familiar atual é complicada, para dizer o mínimo. James e eu somos incrivelmente próximos. Ele não é apenas meu irmão, ele é meu confidente e o maior defensor que eu poderia ter. Ele mal consegue tolerar a presença de Ashley, só a vê em reuniões familiares obrigatórias. Minha mãe tenta manter a paz, enquanto seu novo marido, Michael, sabiamente permanece à margem do drama familiar. Michael é bem-sucedido por direito próprio, administrando uma próspera empresa de TI, mas nunca se exibe ou tenta substituir nosso pai. As coisas ficaram realmente interessantes há cerca de 10 anos, quando minha mãe e meu pai se divorciaram. A separação foi, supostamente, amigável, embora nenhum de nós, filhos, saiba o verdadeiro motivo. Eles sustentam que foi apenas incompatibilidade, mas todos sabemos que há mais na história. Seja qual for a verdade, eles mantiveram isso em segredo, preferindo preservar uma fachada de cordialidade. Desde o divórcio, limitei minhas visitas à casa do meu pai. Não há sentido em fingir que nós dois não sabemos onde estamos. Passo a maior parte do meu tempo livre com minha mãe, muitas vezes coordenando visitas com James. Nossas reuniões familiares têm um padrão previsível agora. James e eu visitamos minha mãe juntos, enquanto Ashley faz suas aparições separadamente. A única vez que somos todos forçados a estar no mesmo ambiente é durante o Natal, e, mesmo assim, a tensão é palpável. 5 anos atrás, as coisas mudaram quando minha mãe começou a namorar Michael. Eles se conheceram em um retiro de bem-estar, algo muito distante da vida anterior da minha mãe como professora. Michael é diferente do que eu esperava. Ele é bem-sucedido, mais humilde, sabe respeitar limites e genuinamente tenta entender a complexidade da dinâmica da nossa família sem ultrapassar os limites. Estou aqui se precisar de mim, ele me disse uma vez durante um jantar em família, mas sei que você já tem um pai e respeito isso. A ironia é que, enquanto Michael mantém essa distância respeitosa, meu pai tem sido cada vez mais hostil com ele. Suspeito que isso seja, em parte, porque a vida amorosa do meu pai tem sido uma série de falsos começos e decepções. Mas há mais do que isso. O sucesso de Michael na indústria de tecnologia significa que minha mãe agora desfruta de um estilo de vida que meu pai nunca pôde oferecer. As fotos de férias nas redes sociais da minha mãe, a nova casa em um bairro de prestígio, o carro de luxo na garagem, todos são lembretes constantes dos fracassos que meu pai percebe em si mesmo. James tentou conversar com ele várias vezes. Pai, não estamos substituindo você, explicou, usando o tom calmo e medido de um advogado. Estamos apenas tentando ser maduros sobre a situação. Mas o ciúme do meu pai se manifesta de maneiras infantis, comentários sarcásticos sobre a idade de Michael, observações desdenhosas sobre suas realizações comerciais e perguntas pontuais sobre seu relacionamento durante reuniões familiares. Sou grata por minha interação limitada com meu pai. Isso significa que não tenho que testemunhar a maioria desses momentos desconfortáveis, mas ouço o suficiente de James para saber o quão ruim fica. Esse era o status quo familiar até alguns meses atrás, quando meu namorado, Nathan, um médico de 34 anos que conheci no trabalho, me pediu em casamento. Estávamos juntos há vários anos, construindo um relacionamento baseado em respeito mútuo e compreensão, algo que aprendi a valorizar depois de ver o casamento dos meus pais se desfazer. Decidimos por um noivado curto, preferindo focar em nosso futuro em vez de longos preparativos de casamento. Quando finalmente demos a notícia à família por videochamada, as reações foram exatamente como eu esperava. O rosto da minha mãe se iluminou com alegria genuína, enquanto Michael ofereceu calorosos parabéns. James sorriu amplamente, parecendo o irmão orgulhoso que sempre foi. Minha irmãzinha vai se casar, exclamou, deixando escapar por um momento sua postura de advogado. Nathan, é melhor você cuidar bem dela. Eu conheço todas as brechas legais. A reação do meu pai foi previsivelmente morna. Ele acenou com a cabeça brevemente e murmurou um parabéns. Mas foi a resposta de Ashley que chamou a atenção de todos.
Seu sorriso forçado mal mascarou seu descontentamento, e ela se desconectou da chamada quase imediatamente, alegando problemas de internet. Eu sabia que era mentira, já que as atualizações em suas redes sociais continuaram normalmente logo depois. Mais tarde naquela noite, liguei para James em particular. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto trazia à tona algo que estava pesando em minha mente. James, quero que você me leve até o altar, disse, tentando manter a voz firme. O silêncio do outro lado parecia pesado. Quando James finalmente falou, sua voz era gentil, mas preocupada. Estou incrivelmente emocionado, ele disse, usando o tom cauteloso de um advogado no tribunal. E, acredite, nada me deixaria mais orgulhoso. Mas o pai criaria uma cena enorme. Você sabe como ele é. Você tem sido mais uma figura paterna para mim do que ele jamais foi, retruquei. Todas aquelas vezes que você me ensinou o que ele deveria ter ensinado. James suspirou. Eu adoraria fazer isso por você, Emma. Mas pense no dia do seu casamento. Você quer que ele seja ofuscado pelo drama do papai? Ele se certificaria de que todos soubessem o quanto ele se sentiu desrespeitado. Eu odiava admitir, mas James estava fazendo sentido. Então, mais uma vez, preciso acomodar os sentimentos dele, enquanto os meus não importam, murmurei, frustrada. Seus sentimentos sempre importam para mim, James garantiu. Mas, estrategicamente falando, e este é o advogado em mim falando, deixar o pai ter esse papel pode ser o caminho de menor resistência. O dia deve ser sobre você e Nathan, não sobre drama familiar. Eu não tinha escolha se não concordar, mesmo que com relutância. No entanto, o destino parecia ter outros planos. 2 semanas depois, Ashley anunciou seu próprio noivado com seu namorado, Aki. Nathan e eu trocamos olhares significativos durante o anúncio. Nós dois sabíamos o que aquilo significava. Ashley não suportava não ser o centro das atenções, e essa era sua maneira de roubar os holofotes. Apesar dos esforços de Ashley para ofuscar meu casamento, ela não conseguiu marcar sua data antes da minha. Seu casamento foi agendado para 5 semanas depois do nosso, e sua frustração era evidente em cada interação familiar. Em um momento, ela até tentou me convencer a adiar meu casamento. Emma, não seria especial se eu pudesse ser a primeira noiva, implorou durante uma videochamada familiar. Sempre sonhei com um casamento na primavera. Eu permaneci firme. Meu local está reservado, Ashley. Todos os depósitos foram pagos. Nathan e eu estamos mantendo nossa data. O que eu não esperava era a bomba que veio a seguir. Quando finalmente me aproximei do meu pai para falar sobre me levar até o altar, uma conversa que eu estava temendo, ele deu notícias que me deixaram simultaneamente furiosa e aliviada. Desculpe, Emma, ele disse, sem parecer particularmente triste. Prometi à minha menina, anos atrás, que seria a primeira que eu levaria ao altar. Não posso quebrar essa promessa para Ashley. Tive que morder minha bochecha para não rir. Aqui estava a desculpa perfeita, entregue diretamente pela mesma pessoa que eu estava tentando evitar confrontar. Consegui compor meu rosto em algo que esperava parecer desapontado. Ah, eu entendo, murmurei, orgulhosa de como minha voz mal vacilou. Uma promessa é uma promessa, afinal. No momento em que desliguei a chamada, liguei para James. Sua reação foi exatamente o que eu precisava, pura indignação em meu nome. Ele o que? Exclamou, sua voz, geralmente calma, rachando de frustração. Se eu soubesse que ele puxaria algo assim, teria concordado em levá-la ao altar no momento em que você perguntou. Isso é ridículo. Eu não pude deixar de sorrir. James, você não vê? Isso é perfeito. Agora consigo exatamente o que queria desde o início, meu irmão mais velho me levando até o altar. James respirou fundo, e sua voz voltou ao tom usualmente calmo. Você está certa. Se o pai quiser continuar jogando seus favoritos, então podemos fazer nossas próprias escolhas também. Ficarei honrado em levá-la até o altar. Tudo estava começando a se encaixar. Apesar do estresse do planejamento do casamento, eu me concentrei em finalizar os detalhes com os fornecedores e coordenar os planos de lua de mel com Nathan. Enquanto isso, meu pai estava mentalmente ausente dos preparativos do meu casamento, ocupado demais bajulando os planos elaborados de Ashley, que ele estava financiando inteiramente. Por outro lado, Nathan e eu estávamos pagando nossa própria celebração, fazendo com que cada decisão contasse dentro do nosso orçamento.
Então, aconteceu algo inesperado. Durante uma videochamada familiar, Ashley jogou outra bomba, desta vez, no meu pai. Papai, ela começou, usando um tom docemente manipulador. Eu estive pensando. Quero que Michael me leve até o altar. O silêncio na chamada era ensurdecedor. O rosto de Michael congelou em choque, minha mãe levou a mão à boca, e meu pai parecia ter levado um golpe físico. O ex-executivo, sempre tão confiante, parecia encolher diante de nossos olhos. Sua voz saiu como um sussurro. Mas, princesa, pensei que você queria que eu fizesse isso. Michael tem estado mais presente na minha vida ultimamente, e parece certo, Ashley insistiu com firmeza. Michael, para seu crédito, parecia extremamente desconfortável. Ashley, acho que devemos discutir isso mais, disse ele, tentando contornar a situação. Mas Ashley encerrou a chamada abruptamente, deixando todos nós em silêncio atônito. Minutos depois, meu telefone começou a tocar. Era meu pai. Deixei a chamada ir para o correio de voz, esse não era meu problema. Eu tinha centros de mesa para finalizar e uma prova final do vestido para me preocupar. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou novamente. Era quase meia-noite, e meu pai estava ligando de novo. Desta vez, sua voz estava grossa de lágrimas. Emma, querida, eu estava errado. Estava tão errado. Por favor, deixe-me levá-la até o altar. Senti uma mistura complexa de emoções, satisfação, pena e uma raiva cansada. Respirei fundo antes de responder, pai, eu entendo que você esteja chateado, mas essa situação com Ashley é entre você e ela. Meus planos estão definidos. James vai me levar até o altar. Mas eu sou seu pai, ele exclamou, sua voz subindo. James é apenas um espaço reservado. Vou falar com ele e fazê-lo entender. Não, pai, cortei firmemente. James não é um espaço reservado. Ele é minha escolha. Sempre esteve lá para mim, ensinando-me tudo o que você deveria ter me ensinado. Isso não é sobre Ashley, nem sobre você, nem sobre qualquer outra pessoa. É sobre minha escolha. Depois de desligar, imediatamente liguei para James e contei a conversa. Ele disse que falou com você sobre se afastar, expliquei, ainda nervosa. James respirou fundo. Eu esperei que ele me ligasse primeiro para mostrar algum respeito. Quando ele não ligou, eu mesmo procurei. James, o que você disse? Perguntei, hesitante. Tudo. Como ele falhou como pai. Como, de seus 3 filhos, nenhum de nós o respeita verdadeiramente mais. Disse a ele que você perdeu o respeito porque ele nunca mostrou amor verdadeiro por você. E Ashley, bem, ela claramente não o respeita também, ou não o teria humilhado assim. As palavras de James trouxeram lágrimas aos meus olhos. Eu disse a ele que Ashley acabou do jeito que ela é por culpa dele. Ele criou uma pessoa mimada e com direito, que não pensa 2 vezes antes de machucar os outros. Agora, isso voltou para mordê-lo. Nos dias seguintes, mergulhei nos preparativos finais do casamento. Trabalhei na casa de repouso, encontrando conforto na rotina de cuidar dos outros, enquanto Nathan dobrava os esforços para me proteger do drama familiar. Ele lidava com chamadas e coordenava fornecedores de última hora, garantindo que eu me concentrasse no que realmente importava. No dia do meu casamento, acordei nervosa, mas não pelo motivo habitual. Em pé na suíte nupcial de um hotel simples, que escolhemos cuidadosamente dentro do nosso orçamento, me perguntei se meu pai tentaria causar uma cena. Tudo está sob controle, minha mãe me garantiu, ajustando meu véu. Michael está de olho no seu pai, e James trouxe 2 amigos advogados como convidados estratégicos. Não pude deixar de rir disso. Deixe para James transformar meu casamento em um processo judicial gerenciado. Finalmente, chegou a hora. Quando James apareceu na porta da suíte nupcial, parecendo impecável em seu terno e com o maior sorriso que já vi, toda a minha ansiedade se derreteu. Pronta para isso, irmãzinha? Perguntou, oferecendo o braço. Enquanto caminhávamos até o altar, todo o resto desapareceu. O rosto de Nathan se iluminou ao me ver, e, naquele momento, nada mais importava. Na recepção, ouvi sussurros de alguns parentes sobre James ter me levado ao altar em vez do meu pai. Meu pai, por sua vez, inventava uma história sobre um arranjo familiar privado para justificar.
Ashley passou a maior parte do tempo distante dele, ocupada documentando tudo no telefone. 5 semanas depois, foi o casamento de Ashley. Não estive lá. Ela havia desconvidado Nathan e eu, achando que isso me machucaria. Em vez disso, passei o dia no trabalho e depois jantei tranquilamente com Nathan e James. Minha mãe me ligou no dia seguinte com os detalhes. Meu pai esperava até o último momento que Ashley mudasse de ideia, mas ela não o fez. As fotos que ela postou mostravam um evento luxuoso, mas emocionalmente tenso. Agora, casada com Nathan, sinto-me em paz. Meu pai perdeu todos os seus filhos de maneiras diferentes, e sua vida pessoal permanece uma bagunça. Talvez pareça duro, mas acredito que ele está colhendo os frutos de anos de negligência emocional e favoritismo. Enquanto isso, concentro-me em minha vida. Minha carreira no lar de idosos, minha nova família com Nathan e meu vínculo forte com James são as coisas que realmente importam. Quanto ao meu pai e Ashley, eles podem viver em seu mundo superficial de aparências e eventos caros. Eu encontrei algo muito mais valioso, amor genuíno e respeito verdadeiro.